Ok. Gravação iniciada. Bom dia, senhores conselheiros. Estamos no dia 23 de junho de 2021, na parte da manhã, para começar essa sessão da reunião do mês de junho. Vamos começar a nossa sessão pelo processo do item 113 da pauta, laticínios Catupiry, processo 10.880, 90.007, 2013, 41. Esse processo tem sustentação oral. Solicito a Amanda que convide o patrão da empresa para ingressar na reunião. Farei a convocação, presidente. Obrigado. A convocação foi feita. Obrigado, Amanda. Colocou na pasta, Oswaldo, esse processo? Obrigado. Sim. Bom dia. Bom dia, doutores. Fernando Graceschi Machado Mourão. É isso mesmo? Exatamente. Perfeito. O senhor vai fazer a sustentação oral da empresa Laticínios. Em todos os processos, são quantos processos, o relator Oswaldo? São 2, mas tem mais repetitivos. Logo são todos iguais. Não tem diferença. E a sustentação oral está nos 2 ou está em um só? Está nos 2? Ambos. Ok, então. Então, vamos começar. Doutor Oswaldo, pode ler o seu relatório, depois a gente abre 15 minutos para o patrão da empresa. Esse, infelizmente, não tem como resumir. É um caso cheio de idas e vindas e voltas e alegações, então eu vou tentar ler de forma breve o relatório que já está na pasta, tá? Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado a pedidos de compensação de COFINS não cumulativa apurado no primeiro trimestre de 2008. É o processo que está na pauta, tá? Os repetitivos têm diferenças de períodos e diferenças de contribuição. O pedido foi parcialmente deferido por despacho decisório da DERAT de São Paulo, porquanto as únicas hipóteses legais de utilização do saldo credor da contribuição para COFINS na compensação com crédito relativo a outros tributos administrados pela RFB ou a ressarcimento desses créditos relacionam-se às seguintes situações: créditos vinculados às receitas decorrentes de operação de exportação, saldo credor acumulado ao final de cada trimestre calendário no termo do artigo 16 da 11.116 e 17 da 11.033. Desta forma, apenas as despesas com os insumos necessários para a produção com NCM 04610909 com alíquota zero das contribuições foram considerados créditos ressarcíveis de PIS e COFINS. Crédito presumido, Lei 10.925 de 2004, não pode ser ressarcido ou compensado, mas somente utilizado como desconto da contribuição devida. A recorrente informou incorretamente os valores de crédito presumido na aquisição de leite integral. Os créditos vinculados a vendas tributadas no mercado interno dos débitos do período de apuração, porém não comprovados, devem ser glosados. Produtos adquiridos pela empresa que estavam sujeitos à aplicação de alíquota zero na etapa anterior não geram crédito de COFINS conforme inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º da 1833. Diversos insumos deveriam ter sido vinculados diretamente a receitas tributadas no mercado interno, pois não foram utilizados na confecção dos produtos tributados à alíquota zero. Parte dos créditos passíveis de ressarcimento não são insumos no estrito conceito da legislação referente às contribuições não cumulativas, conforme a planilha dos anexos 3 e 4. A presente auditoria analisou os documentos físicos por amostragem e verificou que as despesas de frete foram consideradas crédito de PIS e COFINS
foram considerados créditos PIS/COFINS foram despesas relativas à distribuição dos produtos vendendo a diversos clientes. A glosa, no entanto, foram relativas a outras operações conforme detalhada na planilha do anexo 2. Intimada, a recorrente apresentou uma manifestação de inconformidade em que alega nulidade do despacho decisório por violação do direito de petição, visto que a fiscalização concedeu o prazo de 20 dias entre o Natal e o Ano Novo para a juntada de documentos que demonstrassem o crédito e, posteriormente, mais 4 dias. O despacho decisório da recorrida infringiu frontalmente o parágrafo 7º do artigo 74 da Lei 9.430, a não efetuar a cobrança, sendo nulo de pleno direito. O pedido de ressarcimento e algumas declarações de compensação foram tacitamente homologados. Em sumo, é toda e qualquer despesa de empresa em sua atividade, tal qual os créditos dos artigos 290 a 299 do RIR, despesas com transporte de insumos, pré-produção e no curso da produção são passíveis de creditamento. Não há fundamento no despacho decisório para gozas de crédito presumidos no primeiro semestre de 2008, que, por sinal, sequer foram objeto de pedido de ressarcimento. Parte dos fornecedores de insumos descritos no tipo B do despacho decisório são agroindustriais, logo as aquisições dessas pessoas jurídicas geram créditos integrais a contribuições. Parte dos insumos descritos no tipo B do despacho decisório não estão sujeitos a alíquota zero ou a qualquer outra hipótese de não pagamento das contribuições. Não é possível saber, pela simples análise do despacho decisório, se um determinado crédito de insumo foi glosado sob a alegação de dar ensejo ao crédito presumido ou sob a alegação de estar sujeito a alíquota zero. A não homologação do pedido de compensação sem que este tenha sido concedido prazo adequado para o levantamento das informações e documentos necessários, bem como sem que a autoridade fiscal tenha analisado os documentos e informações apresentados pelo contribuinte, representa nítido desvio de finalidade da lei. O despacho decisório macula o postulado da razoabilidade, deve ser realizada a perícia para análise dos créditos. A DRJ de Salvador deu parcial provimento à manifestação de conformidade, pois, tendo em conta que no âmbito de processo de reconhecimento de direito creditório é do contribuinte ou de demonstrar e comprovar o direito que alega, uma vez que transmitiu os perdicontos, a interessada tinha o dever de reunir todos os documentos comprobatórios do seu direito e mantê-los em boa ordem à disposição da fiscalização, sob pena de indeferimento por parte da autoridade fiscal competente para decidir sobre a compensação e ressarcimento. A partir da planilha denominada Anexo 2, é possível verificar claramente como a fiscalização classificou cada um dos créditos informados pelas interessadas por meio do PER em exame. Os créditos glosados foram indicados na coluna S da referida planilha com a letra P, crédito presumido, Z, alíquota zero, X, não comprovados, e NPP, os créditos vinculados à receita tributada e que, portanto, não são ressarcíveis. Em se tratando de pedido de ressarcimento e declaração de compensação, não se aplica o lançamento do ofício como alega a recorrente. Não há uma homologação tácita do pedido de ressarcimento. Considerando a data de transmissão da mais antiga declaração de compensação em litígio, conclui-se que todas foram analisadas dentro do prazo penal. Não se vislumbra no presente caso nenhuma das hipóteses que justifiquem a conversão do julgamento de diligência. Em suma, são todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo. Não há prova nos autos que os fretes são de aquisição de insumos ou no curso do processo produtivo. Com relação às alegações da interessada sobre a glosa do ácido lático e do fruto oligosacarídeo, pense que, de fato, a aquisição do composto orgânico não é submetida à alíquota zero das contribuições. Assim, sendo um ingrediente utilizado na fabricação do requeijão, é insumo vinculado à receita não tributada, alíquota zero. Ademais, verificou-se em outros processos administrativos da interessada, as aquisições de ácido lático foram validadas pela fiscalização, gerando o crédito das contribuições. Apesar de o creme industrializado não se enquadrar na hipótese de redução à alíquota zero, e por isso não existir proibição ao acreditamento básico, de ter sido vendido por área industrial, e por isso não ser sujeita à suspensão das contribuições, o produto não é utilizado no processo produtivo do requeijão. Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar sobre questões constitucionais. Intimada, a recorrente busca guarida nessa casa, em peça que repete, em parte, descrito na manifestação de conformidade, somado ao seguinte: não há como negar a clara nulidade da glosa parcial procedida. Isso porque a recorrente não foi garantido pleno e efetivo conhecimento das razões da fiscalização para a referida glosa, já que baseada exclusivamente em planilha de cálculo, e não em análise probatória, elaborada a partir de informações do próprio contribuinte,
cuja veracidade e realidade não se preocupou a fiscalização em confirmar. De mais a mais, a análise do direito creditório deveria ter sido pautada pelos documentos contábeis e fiscais da recorrente. A fiscalização não aplicou o conceito de insumos fixados pelo Tribunal da Cidadania. O egrégio STF consignou o entendimento em sede de repercussão geral, segundo o qual é plenamente possível tomar crédito de IPI na aquisição direta de insumos com alíquota zero. E eu aproveito para agradecer os memoriais que eu recebi, estavam bastante bem claros, bem objetivos, rememorou todos os pontos do processo. Por isso, como memorial tem que ser, evidentemente, e por isso eu agradeço o patrono e o relator. Obrigado, doutor Oswaldo. Vamos, então, conceder 15 minutos para o doutor Fernando fazer as suas ponderações. Obrigado, bom dia a todos. Eu também não vou usar os 15 minutos, só para rememorar, acho que foi bem relatado o processo, o curso do processo pelo doutor Oswaldo, né? Só para rememorar que a gente trata de uma empresa que chama Laticínios Catupiry Limitada, conhecida como uma marca conhecida de queijos e outros produtos, né? Não só o requeijão e os produtos de queijo cuja marca muitas vezes se confunde com o produto catupiry, né? E daí esse aspecto é importante porque a fiscalização, no nosso entender, que foi muito rápida, né? A gente foi reproduzido, está nos autos, que demorou 20 dias para analisar todo o aproveitamento de crédito e solicitados 5 anos de demonstração da aplicação de créditos, né? Em 20 dias a empresa demonstrou, no entender da empresa, ela demonstrou 100% dessas informações e restou siglosas que a gente discute aqui, né? E nesse sentido, é importante dizer que, no nosso entender, sempre houve a vinculação apenas à fabricação e produção de queijo, né? Essa foi a tônica tanto da RJ como da fiscalização original, num conceito, no nosso entender, restrito de insumos. E nesse sentido, no nosso entender, teria a necessidade de uma verificação do processo produtivo da empresa, porque ela entendeu, e o contribuinte entende, que ela demonstrou habilmente e com todas as informações que ela detém e poderia fornecer para o fisco. Porém, não cabe ela buscar entender no detalhe a motivação pela qual não seria aplicado os insumos que geraram um crédito, o saldo credor de PIS e COFINS que nós estamos tratando aqui agora, né? Um exemplo é essa questão do ácido lático. O ácido lático não compõe o produto requeijão, mas ele faz parte do processo produtivo e compõe outros produtos. E assim, foram outros produtos que no nosso entender, não conseguimos precisar e entendemos que, inclusive, existe um preterimento do direito de defesa, porque não conseguimos saber exatamente qual é a acusação, porque ela foi muito genérica. E, nesse sentido, eu queria apenas reproduzir, para finalizar, a presente auditoria. Eu estou reproduzindo um texto das folhas 338 a 343, do processo administrativo final 2013-41. E fala assim: a presente auditoria analisou os documentos físicos por amostragem. Minha observação agora, também a amostragem não é adequada para uma análise do processo produtivo de 5 anos de uma empresa, o rol e o leque de atividades que ela faz. Volto a descrever. Por amostragem, verificou que as despesas de fretes foram consideradas créditos de PIS e COFINS, foram despesas relativas à distribuição de produtos vendidos a diversos clientes. As glosas, no entanto, foram relativas a outras operações, conforme detalhado na planilha. Daí as planilhas, elas não descrevem com realidade as operações, elas apenas classificam os créditos e as NCMs dos produtos. Muitos produtos não são da parte agropecuária, e fornecedores não são da parte agropecuária. A empresa adquire produtos que foram considerados para revenda, na verdade elas são insumos, né? Não necessariamente a empresa Catupiry fabrica todos os produtos de queijo, né? Muitas vezes ela usa outro tipo de queijo de um fabricante concorrente. Um outro exemplo que a gente tentou e nos
parece que foi esse o motivo da glosa, foi produtos que compõem embalagem. E no nosso entender, o fiscal não entendeu que a catupiry vende tanto para consumidor final como para revendedores, lanchonetes e grupos menores de revendedores que utilizam o produto da catupiry como insumo. Daí, nesse sentido, o nosso pedido, e concluindo já, é que, primeiro, né, que não há motivo, no nosso entender, para a glosa dos créditos que formaram o saldo credor objeto das perdecompes. E um segundo ponto, caso assim não se entenda, requer-se que baixe o processo de diligência para justificar os créditos, para justificar a motivação pela qual houve o crédito conforme a descrição das operações da empresa Catupiry, Laticínios Catupiry. Entendemos que se não houver esse julgamento pela nulidade do lançamento de glosa ou pela diligência, haveria preterição do direito de defesa e consequentemente, entendemos que vai usar a máquina pública e ia gerar um contencioso judicial indevidamente, porque entendemos nós que os créditos estão suportados na lei e na jurisprudência desse CARF. Entendemos, inclusive, que poderíamos tomar muito mais crédito do que com o novo entendimento do CARF, não foi o entendimento da época da glosa, né, antes, que poderíamos tomar muito mais crédito do que esses tomados e aproveitados pela empresa nesse momento. Desde já agradeço e concluo a minha parte. Obrigado. Bom, vamos lá. Sim, presidente. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua defesa. Passo agora a palavra ao relator para concluir o voto. Então, vamos lá. A recorrente aventa nulidade do despacho decisório, pois a. O prazo concedido para a apresentação de documentos comprobatórios de suas alegações no curso do procedimento fiscal foi exíguo, e b. Não houve lançamento dos valores indicados a débito nas declarações de compensação. Sobre o segundo tema, nada há que corrigir o quanto descrito pela DRJ. Efetivamente, os valores escritos como débito e recomp são confessados, e sua cobrança independe de qualquer lançamento. Artigo 74, parágrafo 6 da Lei 9.430/95. De todo modo, a recorrente deixa de arguir a tese em voga em sede de voluntário, tornando a preclusa matéria. O primeiro tema comporta maiores digressões. Em 21 de dezembro de 2012, a fiscalização intimou a recorrente a apresentar uma série interminável, 6 páginas, mais de 40 itens, de informações e documentos no prazo de 20 dias. Tendo em vista a época do ano em que foram solicitados os documentos, 20 de dezembro, e o curtíssimo prazo para atender a fiscalização, a recorrente pleiteou dilação de prazo e teve seu pedido atendido pela fiscalização, que fixou o prazo de 30 dias, contados a partir de 17 de janeiro de 2013, para apresentar documentos, e, posteriormente, mais 10 dias, contados a partir de 18 de fevereiro de 2013. Do antes descrito, já se nota que, 1. Ao contrário do que alega a recorrente, não foram concedidos apenas 20 dias para a apresentação de documentos, mas quase 70 dias. 2. Na data que a recorrente recebeu as intimações, ainda não havia esgotado o período de guarda dos documentos contábeis e fiscais. Independentemente do acima, a fiscalização destaca que a recorrente apresentou todos os documentos solicitados. E nos temas em que o direito ao crédito foi afastado por insuficiência probatória, a recorrente não apresenta qualquer razoável, ou ainda prova em sentido contrário no curso do processo administrativo. É claro que a recorrente questiona em voluntário a veracidade dos documentos que ela mesma apresentou, que é algo inédito. Porém, é certo que a fiscalização considerou os verdadeiros, vez que corroboram com o quanto descrito na escrituração fiscal apresentada. É dizer, caso a recorrente de fato entendesse que por vontade livre e consciente apresentou a fiscalização com o intuito de criar a obrigação de compensar documentos que não correspondem à realidade, deveria ter apresentado, durante o processo administrativo, outros documentos. Com isso quer dizer que, não obstante a fixação do prazo exíguo para a apresentação de documentos comprobatórios poder culminar com cerceamento de defesa por violação do direito ao contraditório, no caso não ocorreu porquanto a. O prazo concedido foi suficiente para a apresentação dos documentos, que, diga-se,
a recorrente deveria ter em mãos. E B, a recorrente apresentou todos os documentos da fiscalização. Ainda no tema nulidades, a fiscalização, e muito bem citado pelo Dr. Fernando na situação oral, ainda no tema nulidades, a fiscalização intimou a recorrente a apresentar documentos relativos aos fretes contratados. Contudo, a recorrente apresentou apenas planilha, não corrigida aos autos, indicando os fretes não passíveis de crédito. Então, cito a fiscalização. A presente auditoria analisou os documentos físicos por amostragem e verificou que as despesas de fretes que foram considerados créditos de PIS e COFINS foram despesas relativas à distribuição dos produtos vendidos a diversos clientes. As glosas, no entanto, foram relativas a outras operações, conforme detalhado na planilha do anexo 2, detalhamento das glosas efetuadas. Na planilha citada pela fiscalização, constam as seguintes informações: data da emissão da nota, número da nota, razão social do emitente, CNPJ, UF, CFLP, descrição do insumo, classificação fiscal e base de cálculo. Ou seja, não há uma coluna dedicada ao motivo da glosa. Do que tratamos? Eu colo aqui a telinha para vocês verem a telinha. Do que tratamos? Glosa de frete de compra, de frete de vendas, de insumos no curso do processo produtivo, de remessas de estabelecimentos, de produto não tributário. Não se ouvira que o CFLP poderia auxiliar, fosse ele do produto que acompanhou a mercadoria, e não de aquisição de serviço de transporte para o estabelecimento industrial, CFLP 2352 e 1352. É possível imaginar que a fiscalização tenha limitado a concessão de créditos aos fretes de venda, por entender que assim quis o legislador. Todavia, não cabe ao contribuinte ou a esta turma imaginar cenários em que os créditos são ou não válidos. Antes, a fiscalização deve deixar absolutamente claros não apenas os motivos de fato, não apenas a fundamentação jurídica, mas a subsunção integral entre o fato e a norma. Afinal, quem poderá defender-se da calúnia quando essa se arma com o escudo mais sólido da tirania, o sigilo, na feliz constatação de becaria? Insista-se, o conhecimento dos motivos da decisão é o primeiro passo do exercício do direito de defesa. Sem que os fundamentos que levaram ao deferimento do pedido sejam externados de forma clara, o contribuinte fica impedido de apresentar as razões pelas quais concorda ou discorda desses fundamentos. Resta o estado do direito ao contraditório, de outro modo. Impedido contraditório, prejudicado pela defesa, eivando de nulidade o despacho decisório. Pelo exposto, admito por conta tempestivo e conheço o recurso voluntário, e a esse dou provimento para declarar a nulidade do despacho decisório, é como a priori voto. Tem alguma discussão? Bom. A nulidade que o relator entende ter havido é por insuficiência de motivação a insuficiência de motivação ou de fundamentação, para mim, não é motivo de nulidade. Para mim, pode ser motivo de reforma, de decisão. Se um certo item não está bem fundamentado, a gente pode reformar, mas não declarar nulidade. Eu acho que a nulidade, ela, principalmente quando está ali no artigo 10, elementos que necessariamente tem que compor a decisão ou auto de infração, é a ausência de motivação, ausência de fundamentação. Então, nesse ponto de vista, a insuficiência de motivação proporciona defesa. A insuficiência proporciona defesa. Justamente, a empresa recorrente pode apontar, olha, aqui não está bem fundamentado, não sei por que não foi feita essa glosa aqui. E aí, o colegiado pode reformar. Agora, se há uma motivação, não vejo que seja um caso de nulidade.
Por favor, Oswaldo. E, não, primeiro... Eu acho que a conselheira Fernanda pediu a palavra, o senhor Gustavo primeiro, depois o Gustavo pediu primeiro, né? Tá, desculpa. Aí depois eu já falo, já arremato tudo. Gustavo, depois o Fernando, depois o Oswaldo. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Fernando. Bem, a minha ponderação aqui em relação a essa proposição de encaminhamento que o conselheiro relator fez, eu tenho só uma consideração, que é o seguinte: o item-chave aqui é o item 54 do despacho decisório, que se relaciona com a planilha do anexo 2, né, detalhamento das glosas efetuadas relativas aos fretes. E como é que o auditor fiscal formula essa glosa? Ele vem aqui dizendo: a presente auditoria analisou os documentos físicos por amostragem e verificou que as despesas de frete que foram consideradas foram aquelas relativas à distribuição dos produtos vendidos a diversos clientes. As glosas, no entanto, foram relativas a outras operações, conforme detalhado no anexo. Então, a meu ver, aqui, para mim, não fica caracterizada a preterição de direito de defesa. Por quê? Porque, para mim, está evidente que, embora eu não concorde com a matéria, com as conclusões do auditor fiscal, está evidente que o auditor fiscal fez a leitura restritíssima do artigo 3º. Ele só considerou frete na venda, né? Então, não há uma preterição ao direito de defesa. Ele deixa claro que, para ele, frete é só na venda. Todo o resto, ele está glosando e ele descreve, né? Aí, se aquela descrição que tem ali não relaciona se é frete na compra, frete de transferência, porque para ele é irrelevante essa informação, né? E aquelas operações foram extraídas, aquela relação extraída da própria planilha que a empresa apresenta à Fazenda. Então, com a identificação ali de cada nota fiscal, a empresa tem plenas condições de saber se aquilo ali é um frete na compra, um frete de transferência, porque aqueles dados foram retirados das próprias informações prestadas. Então, enfim, arrematando, penso eu que seria o caso, quando fôssemos analisar o frete, reverter diante do que a empresa identificar ali dentro, aquilo que o colegiado entender como insumo ou entender como componente do custo de aquisição. Então, vou abrir aqui a divergência, como fui o primeiro a falar, para não entender aqui pela nulidade, por cerceamento do direito de defesa nesse ponto especificamente, e só faço uma ressalva aqui em relação às ponderações do presidente, que em relação a essa questão da ausência de motivação, indiscutivelmente, é um cerceamento ao direito de defesa. Mas eu também não concordo 100% com a ideia de que a existência, ainda que mínima, nunca vai acarretar a nulidade, né? A existência ainda que mínima de uma fundamentação. Mas penso que nem seja esse o caso. Penso, para mim, que esteja devidamente fundamentado dentro do entendimento do auditor fiscal, de que crédito é só frete na venda, né? Isso já é uma questão superada tanto na Receita, quanto no ICAF, e quanto em qualquer colegiado que se discuta a matéria. Mas, ainda assim, é o entendimento dele manifestado de forma clara à empresa. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Doutora Fernanda. O Gustavo já resumiu tudo que eu precisava falar. Obrigada. Vou passar para o Oswaldo diretamente. Olha, eu entendo as preocupações de vocês, mas vocês estão fazendo conjecturas sobre o fundamento do fiscal. O fiscal ele não disse: estou glosando os fretes porque eu entendo que é limitado ao frete de venda. Ele está dizendo: não, estou glosando o frete de venda. A próxima pergunta é: por que o senhor está glosando o frete de venda? Não está dito. E motivação, com a máxima vênia, é esclarecer os motivos de fato. Isso ele esclareceu, que trouxe as glosas que ele fez. Está lá clarinho. E esclarecer os motivos de direito, isso ele não esclareceu. Ele disse assim: estou glosando os fretes de venda. Por quê? Nós é que somos, que nós partimos do princípio de pessoas que têm vivência em PIS e COFINS. Os mais novinhos aqui
somos eu e a Fernanda nesse tema. O Léo já está trabalhando, já está aqui no CARF já há quase 6 anos. E então a gente tem vivência, a gente sabe quando o fiscal diz as coisas, estou usando venda, nós por termos conhecimento, aí a presunção do julgador, nós sabemos do que o fiscal está falando. Só que a gente não pode esquecer que o fiscal não está falando para a gente. O fiscal está falando para o contribuinte. E o contribuinte não tem que adivinhar. E aqui, não, com certeza que a gente trabalha com isso. E o terceiro ponto é fazer a substituição. Esse frete aqui eu estou usando porque ele não é de venda, ele é de transferência de mercadoria. Esse frete aqui eu estou usando porque ele não é de venda, ele é de exportação. Esse frete aqui eu estou usando porque ele é de aquisição de insumos, a alíquota zero. Isso é feito em 98% dos casos. É que aqui, como a gente vai ver logo a seguir, o que aconteceu foi um acionamento. A empresa foi fiscalizada dia 20 de dezembro porque o prazo ia vencer no ano seguinte. E ela só foi fiscalizada e foi feita a decisão porque foi tudo muito em cima da hora. Então aí essas coisas acontecem. O que a gente não pode deixar acontecer assim, concordo, também sou bastante maleável com o tema anuidade, mas para mim, você saber do que você está defendendo, do que você está se defendendo, acho que é o ponto mais principal, é o ponto comezinho, é o início do contraditório da ampla defesa. Até por isso que quem sintetizou toda essa história, que foi Beccaria, que eu fiz questão de citar, ele disse que justamente, olha, o sigilo é o maior escudo da tirania. Justamente porque não sei se vocês já leram o processo do Franz Kafka. O Joseph K. começa sem saber por que está sendo acusado e morre sem saber por que está sendo acusado. E essa é a maior injustiça do processo. Então é por isso que eu mantenho a minha posição, com todas as vendas possíveis, entendo os argumentos de todos vocês, e eu mantenho a minha posição pela nulidade do despacho decisório. Tá ok. Mas, assim, retórica perfeita do conselheiro Oswaldo, mas eu acho que o processo aqui está longe daquele processo do Kafka, né? Tem muita coisa aqui que dá realmente para... Porque eu estou vendo que o conselheiro Oswaldo ficou muito impressionado com essa planilha que está reproduzida aí um pedaço. Realmente, aí não tem motivação. Mas aqui, essa planilha aqui, então, é um pedaço da glosa, né? Então, tem aí frete com imposto, frete sem imposto, pelo menos, aí não está dizendo se é venda ou aquisição, né? Mas pelo menos tem uma planilha e apontando os fretes. E agora, na descrição que o conselheiro Gustavo fala, o contribuinte, quer dizer, ele ficou com acesso a um mínimo de motivação. Eu acho que é uma questão, assim, a nulidade, eu acho que é um remédio, assim, drástico, que tem que ser usado com muita parcimônia, porque tem que tentar aproveitar os atos. Isso é a linha do próprio PAF. Tudo bem, mas vamos então votar, né? Já os posicionamentos estão... Acho que a conselheira Fernanda quer a palavra, não? Sim. Fala. Não, na verdade, meu comentário era simples, era só no sentido de que, por exemplo, ontem a gente teve um caso em que, por mais que fosse minimamente possível tentar deduzir para que se usava o MUNC, a gente entendeu que aí teve um ônus do contribuinte de deixar claro pelo menos um pouco da questão do processo dele, né?
Então, acho que assim, aqui eu acho que a gente tem que sempre ter uma linha clara de qual é o ônus de cada parte. E é por isso que eu vou na linha do Oswaldo, porque eu acho que, de fato, aqui você vai se defender daquilo que é colocado para você. E, para mim, assim, uma mínima fundamentação legal é que ele colocasse, olha, esse frete não está explícito na lei. Então, aqui, e realmente isso não foi feito, né? E nós já tivemos outros casos, teve um até meu, minimamente recente, de que também estava em cima da hora de quase terminando o prazo de análise e a coisa foi feita com pressa. Eu acho que isso é bastante temerário. Então, acho que até por uma questão de manter uma coerência com o que com outros julgamentos que a gente teve, eu vou acompanhar o relator nesse sentido. Mas era só para lembrar do nosso caso de ontem, em que a gente, por mais que pudesse deduzir, a gente optou por não deduzir, porque esse era um ônus da parte, né? Perfeito. Posso ter a palavra novamente, presidente? Pode, por favor. Então, é só uma consideração. Eu concordo com as razões do conselheiro Oswaldo, desculpe pelo barulho, com as razões também da conselheira Fernanda, mas eu só vou reiterar aqui uma informação que o auditor fiscal expressamente, ele observa aqui no item 6 do relatório que os únicos créditos permitidos para apuração do PIS e COFINS são bens para revenda, insumos, energia elétrica, ou melhor, vou reformular. Os fretes apurados pelo contribuinte são revenda, insumo, energia elétrica, frete na operação de venda, quanto à prestação de arrendamento mercantil e devoluções de venda. E quando ele vai analisar esse frete de venda, ele usa essa expressão, quando ele vai analisar aqui o frete de venda, e ressalvo aqui que quando ele faz essa elenca ali os créditos que o contribuinte apura, ele já aponta ali a fundamentação legal para cada item. Ou seja, ele traz ali as linhas do DACOM que são reportadas a um item, a um inciso do artigo 3º. E aí, quando ele vai lá para o item 50 e alguma coisa, que vai concluir lá no 54, que eu reproduzi agora há pouco, no 52 a 54, para mim, embora na posição dele eu formalizasse essa glosa de uma forma diferente, eu não consigo enxergar a preterição ao direito de defesa, porque ele, dentro de frete para venda, ele diz o seguinte: a presente auditoria analisou os documentos por amostragem e verificou que as despesas que foram consideradas foram relativas à distribuição dos produtos vendidos a diversos clientes. Enfim, produtos vendidos. As glosas, no entanto, são relativas a outras operações, conforme detalhado na planilha do anexo 2. Para mim, o que está claro é que o fiscal, dentro daquela linha, só glosou o que não era frete na venda. Para ele não importa, ele não aproveitou, ele enxergou aquilo de uma forma estanque. Eu não, particularmente, já me antecipando ao mérito, acaso a gente vá analisá-lo, eu não concordo com esse procedimento, como eu já votei aqui nesse conselho, mas, para mim, não há uma preterição de direito de defesa. A empresa, claramente, tem condições de se defender disso. Ele vai falar, não, peraí, o que você está glosando aqui são diversas operações que, no seu entender, não faz diferença o que tem ali dentro, mas são diversas operações que, ora podem ser reconhecidas como insumos, ora compõem custo de aquisição, enfim, e isso aí faz parte da defesa da empresa. Mas eu não consigo enxergar a preterição de direito de defesa nesse ponto, por isso que eu vou manter aqui a divergência, claramente respeitando as opiniões contrárias. Ok, então, vamos à votação dessa primeira parte aí, da nulidade. Então, doutor Luiz Felipe. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu concordo com a colocação do senhor que a nulidade é um remédio forte. Também concordo com as ponderações lá do Gustavo, em que tem elementos suficientes para fazer uma defesa, então eu vou acompanhar a divergência. Muito obrigado. Oswaldo é o relator, o Gustavo é a divergência. Doutora Fernanda.
Eu vou acompanhar o relator, principalmente pelo fato de que se a gente pensar que o contencioso começa com o despacho, e ele que dá o tom para o que vai ser a defesa, é muito mais importante que o fiscal saliente o que não foi autorizado do que foi. Né? O contribuinte não vai discutir o crédito que foi autorizado, ele vai discutir o que não foi. E aí a questão da caracterização, e eu acho que isso poderia ter feito mesmo na planilha, não é a planilha que me incomoda, é a falta de informação, seja na planilha, seja na fundamentação, né? Então eu acompanho o relator. Perfeito. Doutor Leonardo. Com o relator, presidente. Com o relator. Bom, eu voto com a divergência. Então, nesse caso, voto qualidade. O voto de qualidade, a turma rejeitou a alegação de nulidade. Então, Posso prosseguir, presidente? Pode sim, Oswaldo, obrigado. Tá aí embaixo, tá, gente? Só continuar lendo aí o acordo. Declara preclusa a matéria sobre homologação tácita, quer no pedido de ressarcimento, quer nas compensações, porquanto não repetida em sede de recurso desta casa. De todo modo, como bem destaca a DRJ, não há homologação tácita de pedido de ressarcimento. E a primeira declaração de compensação foi protocolada em 9 de junho de 2008, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu em 4 de junho de 2013. Por isso que estava ali em cima. Antes do quinquênio legal, portanto. No ensejo, também preclusa os pedidos de diligência, que a princípio seria para a produção de prova à carga da recorrente, e as matérias de ordem constitucional, que de todo modo não poderiam ser encaradas por esse Conselho, e que também não repetidas em sede de recurso desta Casa. A recorrente levanta-se contra a glosa sobre os fretes por si adquiridos, vez que exceção de venda, em que há permissão expressa de creditamento, de transporte de insumos, neste caso, essencial ao processo produtivo, e de produtos dentro de seus estabelecimentos, por entender inerente à sua atividade. Em contraponto, a DRJ destaca a insuficiência probatória, pois os argumentos de defesa vieram desacompanhados de documentação de suporte, tais como os livros contábeis, respectivos conhecimentos de transporte, notas fiscais de entrada que sustentam os lançamentos registrados na contabilidade. No curso do procedimento fiscal, foi solicitada à recorrente a apresentação de memória de cálculo detalhando os créditos de PIS e COFINS, arquivos das notas fiscais, várias declarações nos termos do Art. COFINS 15/2001, incluindo registros contábeis, tabela de plano de contas, tabela de natureza da operação, além de planilha indicando o nome dos prestadores do serviço de frete, números das notas fiscais e conhecimento de transporte, valor total da nota e descrição dos serviços prestados. Nos termos do despacho decisório, a recorrente apresentou todos os documentos solicitados à fiscalização, salvo a planilha. Cito aqui o trecho do despacho decisório. Desta forma, a prova dos autos não corrobora com a afirmação do acordo recorrido, no sentido de que os argumentos de defesa vieram desacompanhados de documentação de suporte. Aliás, pelo contrário, a DERAT São Paulo superou a não apresentação de planilha e fundamentou a sua glosa nas notas fiscais, ainda que por amostragem, apresentadas pelo contribuinte. Cito. Está aí citado que nós acabamos de enfrentar na nulidade. O excerto acima revela que a fiscalização de origem aparentemente segregou os fretes de venda de outros fretes, deferindo o crédito ao crédito na aquisição dos primeiros e indeferindo nos demais casos. Quer parecer, visto que não resta claro o motivo do deferimento, que apoiou-se a fiscalização e uma interpretação restritiva do quanto descrito no artigo 3º, inciso 9 da Lei 10.637 e 10.833. Isto é, ao elencar o frete de venda como passivo de creditamento das contribuições, o legislador, por via reflexa, proscreveu todas as demais hipóteses de crédito na aquisição dos fretes. Isso aqui eu estou deduzindo, tá? Isso aqui é dedução da minha cachola. Todavia, o espelho da fiscalização, com o tempo, mostrou-se algo côncavo, ampliando a incidência sobre âmbitos que o legislador não previu. Vez que, como amplamente discutido por esta casa e por esta turma, ao lado da concessão de crédito de frete de venda, é possível a concessão de crédito das contribuições ao frete, se este for essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte.
se esse frete revela a natureza de insumo. Em caso, a recorrente pleiteia créditos de A, venda, B, insumos, D, de transferência, C, de transferência entre estabelecimentos. O crédito de venda já foi concedido pela fiscalização de solo. O crédito vinculado à aquisição de insumos e de transferência de insumos no curso do processo produtivo é, respectivamente, relevante, sem ele o processo produtivo não teria início, e essencial, sem ele não teria final, ao processo produtivo da recorrente. Portanto, insumos cujas aquisições são passíveis de creditamento. Por fim, o frete de transferência de produto acabado e não de venda, pois já concedido em outra rúbrica, não é de venda e tampouco, sem maiores explicações da recorrência, essencial ou relevante ao processo produtivo, haja vista ocorrer após esse processo. Nós discutimos o tema, eu estou concedendo dentro daquilo que nós já estamos acostumados a conceder, e o tema dos fretes de transferência de produto acabado nós discutimos ontem, num processo do Ronaldo, em que eu e o Luiz Felipe fomos vencidos. Tá? Então, acho que aqui a voz vai ser revertida por inteiro, né? Mas, embora seja vencido nessa parte. Tá sem áudio, presidente. Então, esse ponto do frete, você está afastando a glosa só sobre os fretes de aquisição de insumos. Aquisição de insumos e transferência de insumos no curso do processo produtivo. O único que eu não estou afastando é de transferência de produto acabado, porque eu voto assim, né? Já explicamos ontem porque eu voto assim. Tá, ok. Então, Considero, Oswaldo, só para arrematar separado o meu posicionamento, não só de transferência de insumo, transferência de produtos em elaboração também, se for o caso, né? Certo? Ah, sim. Isso aí, transferência, exatamente, Gustavo, transferências no curso do processo produtivo. Pronto. Então, da parcial provimento, agora sobre os fretes de aquisição de insumo. Eu acho que nós vamos ter que fatiar um pouco, porque o frete da aquisição de insumos, eu não sei se vai coincidir a posição daqueles que defendem um crédito autônomo com aqueles que entendem que é via custo de aquisição. Nesse caso, O presidente, o senhor sabe como seria saneado isso? Se o fiscal tivesse dito item por item por que ele glosou. Olha só. Que coisa maravilhosa. Eu não vejo dessa forma, conselheiro. Eu não vejo, porque a gente vai ter que votar aqui numa questão antecedente como é que os fretes vão ser admitidos, e depois disso a gente vai vai votar aqui quais desses fretes, né, acaso prevaleça a tese de que o frete compõe custo de aquisição, por exemplo, né, quais desses fretes vão ser considerados componente do custo de aquisição. Se prevalecer a tese de que o frete é autônomo, acabou, é um insumo, né? Ele é autônomo. E aí a gente pode até entrar aqui na discussão, dentro desse tema, se esse insumo ele fica dentro do processo produtivo na visão restrita, né? Ou na visão mais ampla, que como, por exemplo, é a minha visão, conforme eu já externei em outras oportunidades. Então, penso que talvez seja interessante a gente seguir esse encaminhamento do presidente, da gente votar como o frete vai entrar, né, se ele vai entrar como componente do custo de aquisição ou como um serviço autônomo, e aí, no que sair dessa votação, a gente vota os próximos itens. Eu acho que é o melhor. Certo. Então, vamos votar o seguinte, o que eu estou vendo, 3 possibilidades de voto aí. Frete de produtos acabados, frete na aquisição, e aí, se for o caso, a gente discute, mas eu acredito que não vai haver, e frete de produtos em elaboração e insumos, né? E matéria-prima. Então, frete de produto acabado.
Vamos tirar uma votação. Doutor Luiz Felipe. Presidente, minha posição já foi dito pelo próprio relator, é similar a dele. Acho que nesse caso acompanho o relator, eu entendo que não cabe. Não cabe, certo. Oswaldo é o relator. Gustavo. Não cabe. Então, Gustavo. Senhor presidente, nesse caso eu vou abrir divergência. Eu entendo que esse crédito ele deve ser reconhecido para a empresa por dois motivos. Primeiro, pela minha visão que eu tenho de que o processo produtivo ele tem um sentido mais amplo, né? A gente tem que entender como, não um processo produtivo no sentido da produção em si, mas como a cadeia principal de funcionamento da empresa. O propósito da empresa é vender laticínios, né, e produtos derivados. Então, eu não posso, no meu entendimento, fazer cessar essas atividades simplesmente porque o produto está lacrado ali, pronto para venda, né? E aí, nesse caso, ainda tem uma particularidade que eu acho muito relevante, que os produtos da empresa são perecíveis, né? Esses produtos precisam ficar perto do consumidor final. Então, por essas duas particularidades, sendo que a primeira já superaria a segunda, eu abro divergência e reconheço o crédito para produtos acabados. O crédito no frete de transferência de produtos acabados. Doutora Fernanda. Eu acompanho a divergência. Doutor Leonardo. Com divergência, presidente. Eu também acompanho a divergência. Vencidos nesse item, doutor Luiz Felipe, doutor Oswaldo. E esse frete, então, a glosa é revertida nesse ponto. Frete, produtos acabados. Frete na aquisição, doutor Luiz Felipe. Eu acompanho o relator, ele está dando provimento, não é isso? Está dando provimento. Está dando provimento. Bom, vamos lá. Luiz Felipe, Oswaldo, dando provimento também, relator. Doutor Gustavo, dando provimento também. Acompanhe o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Leonardo. Com o relator. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque aqui não ficou muito claro o tipo de... Senhor presidente, mas tem uma questão aqui que eu acho que talvez, desculpe interromper, mas talvez altere aí o seu entendimento, que é o seguinte, o único fundamento, como eu bem disse lá no começo, o único fundamento para gozar frete que não seja o de venda foi o quê? Foi que a única hipótese de frete prevista na legislação é o frete de venda, né? Então, não faz parte da fundamentação desse despacho aqui, dessa decisão, essa particularidade, se o bem adquirido é alíquota zero, se não é. Então, creio aqui que não caiba a nós a gente trazer mais esse elemento que ele nunca esteve nos autos. Então, penso que a gente sequer caia naquele problema de ter que votar aqui se é alíquota zero, se não é, se é crédito presumido, porque a empresa também tem muito crédito presumido de leite in natura, né? Então, eu acho que a gente não deve cair nesse problema, não. Sem querer criar polêmica, mas já criando, se você for olhar a planilha da fiscalização, ela diz lá, na planilha de frete, frete com imposto, frete sem imposto. Então, deve ter produto que não tinha imposto dos produtos finais. Como a gente ia saber isso? Se o fiscal deixasse claro. Pois como ele não deixou, aí eu acho que o ideal é realmente a posição do Conselheiro do Estado. Já que isso não foi levantado, não vai ser agora que a gente vai levantar.
Ok, então. Então, eu, com essas ponderações do conselheiro Gustavo e do Oswaldo, eu vou acompanhar, então, o relator. Então, o frete na aquisição, nós estamos votando por unanimidade. Perfeito? Frete de produtos elaborados e insumos. Em elaboração, presidente? Em elaboração. Elaborado é o acabado, né? Produtos em elaboração e insumos. Doutor Luiz Felipe. Com o relator, presidente. Doutor Oswaldo, já é o voto. Doutor Gustavo. Com o relator, presidente. Com o relator. Doutora Fernanda. Com o relator. Doutor Leonardo. Com o relator. Então, eu também com o relator. Por unanimidade, estamos revertendo a glosa de frete de produtos em elaboração e insumo. Então, eu vou proclamar o resultado. Mas calma, presidente. Calma, eu tenho que terminar o voto ou proclamar já. Oi? Eu tenho que terminar o voto, tem outras coisas para votar ainda. Tem outras coisas, então tá. Parece que é na frente, mas não, tem muita coisa. Não tem mais tanta coisa assim, vai, 2 páginas. A fiscalização dividiu os créditos da recorrente em 2 grupos. 1, vinculados à receita tributadas às contribuições, e 2, vinculados à receita não tributadas às contribuições. Nessa divisão, a fiscalização glosou integralmente os créditos vinculados a receitas não tributadas das contribuições, pois, em seu entender, não impugnado pela recorrente, os créditos inscritos no artigo 3º das leis 10.833 e 10.637 somente podem ser deduzidos na escrita fiscal, não são passíveis de restituição ou compensação com outros tributos. Dentro dos créditos do segundo grupo, vinculados à receita não tributadas, a fiscalização criou uma nova subdivisão entre créditos passíveis de ressarcimento e compensação e aqueles que não são, quer porque são créditos sujeitos à alíquota zero das contribuições, quer porque estão sujeitos à disciplina da Lei 10.925 de 2004, crédito presumido do negócio. A partir dessa divisão, a fiscalização trouxe aos autos a planilha do anexo 2, em que destaca data da emissão da nota, número da nota, razão social do emitente, CNPJ, UF, CFOP, descrição do insumo, classificação fiscal, base de cálculo e motivo da glosa, com a seguinte legenda. E aí eu trouxe a planilha. Se você for olhar a planilha, o campo S, que é o que tem o motivo da glosa, e embaixo tem a legenda. P, crédito sujeito ao crédito presumido. Z, compra realizada com alíquota zero. X, crédito desconsiderado. NPP, crédito não vinculado à receita tributária. E PP, crédito receita tributada à alíquota zero. A recorrente, a seu turno, destaca erros na planilha e, consequentemente, nos fundamentos da fiscalização, citando exemplos de fornecedores que são agroindustriais e, por isso, o crédito a conceder não é o presumido, bem como de produtos que não são tributados à alíquota zero e, por isso, ultrapassam o obstáculo inscrito no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 das leis 10.637 e 10.833. E, para ambos os casos, teve seu crédito reconhecido. Se bem que, no primeiro, foi negado reconhecido pela DRJ, tá? Se bem que, no primeiro caso, foi negado por inexistência de vínculo com o processo produtivo de saída não tributária. Apesar do deferimento dos exemplos citados na manifestação de conformidade pela DRJ, a recorrente repete exatamente os mesmos argumentos em sede voluntária. Não traz aos autos qualquer outro caso de equívoco na consolidação da planilha. Não obstante alguns saltos do despacho decisório da planilha do anexo 2, da planilha do anexo 2 para a planilha relatória dos insumos, os motivos da glosa são minimamente inteligíveis e, em sendo, caberia à recorrente enfrentá-los um a um. Por sinal, é isso que se considera impugnação específica. Como fez apenas para os itens já reconhecidos pela fiscalização, de rigor, a manutenção da glosa das aquisições. O que acontece aqui? Aqui ele fez o certo, entendeu? Aqui ele apresentou. Você tem que ficar saltando de planilha em planilha. É ruim ficar saltando de planilha em planilha? Péssimo, horroroso. Mas dá para você entender. Dando para você entender, a partir desse momento você tem que se defender. A recorrente ela trouxe 2 exemplos de um caso que não era vinculado ao agronegócio
e de outro caso, que até foi citado aqui, até das carinhas memoriais, que é do ácido graxo, e que eu citei também no relatório, que a DRJ recebeu e concedeu em um caso e negou no outro. Mas o que a DRJ negou? Ela falou assim, esse produto ele não está vinculado ao requeijão, e só está sendo concedido crédito do ressarcimento vinculado ao requeijão. E aí você tem que ficar pulando de planilha em planilha para enxergar essa glosa, mas dá para enxergar. E aí caberia o contribuinte apresentar outros exemplos do porquê que foi feita a glosa. Beleza? Beleza. Então, todo mundo de acordo com esse item? Então, senhor presidente, Então, eu nesse ponto aqui, pessoal, eu vou virar o chato da turma, né? Não, que isso? Mas eu tenho uma divergência aqui, porque eu acredito que a defesa da empresa foi muito consistente nesse ponto. Eu peço ao conselheiro relator que integre aqui as minhas informações, porque eu não tive aqui acesso totalmente aos autos, né? Tenho, mas não consigo explorar tudo agora. Mas eu tenho a impressão de que a defesa da empresa aqui, ela vai numa questão antecedente, né? Que é a inconsistência das informações aqui que foram elencadas pelo auditor fiscal. E aí eu explico aqui. Deixa eu puxar aqui o recurso voluntário, mas parece que a empresa aqui aponta, por exemplo, o ácido lático, que foi tomado aqui pelo auditor fiscal como um dos produtos sujeitos à alíquota zero lá do artigo 1º da 10925, se eu não estou enganado, eu estou falando de cabeça, e aí eu peço que me corrijam. No recurso voluntário, qual é o outro exemplo, conselheiro Oswaldo, que ele traz? É um ácido lático e são duas empresas que ele aponta que não são agroindustriais. Eu lembrei, o creme de leite, a questão é o creme de leite. Ele pega aqui o creme de leite também como uma das hipóteses da 10925, auditor fiscal, e isso não está previsto lá. Não existe, até onde eu lembro, não existe a alíquota zero para o creme de leite na 10925. E isso foi colocado ali para o auditor fiscal e a empresa traz essa questão. Não penso que a empresa precisasse, nesse caso, trazer documentos, porque ela está discutindo o direito, né? Ela está discutindo o direito. Eu também não acho que ela precisa trazer documentos. Eu acho que não ficou claro o que aconteceu. Foi feita a glosa pela DRF e, em manifestação de inconformidade, a recorrente trouxe exatamente esses argumentos que o conselheiro Gustavo está citando, dizendo, olha, a planilha é inconsistente, porque, essas pessoas jurídicas não são, são agroindustriais. 2, esses produtos não estão sujeitos à alíquota zero. Trouxe esses exemplos em sede de manifestação de inconformidade. A DRJ pegou esses argumentos e falou, bom, ela tem razão. Pegou esses 3 exemplos citados e falou, bom, ela tem razão. No caso das empresas que são agroindustriais, eu vou reverter a glosa. Que foi aquele deferimento no último mês, né? Pronto. No caso do ácido lático, eu vou manter a glosa. Por que eu vou manter a glosa? Não, realmente não está sujeito à alíquota zero. Porém, este produto não está vinculado ao requeijão. Está vinculado a outros produtos que não o requeijão. E o despacho decisório lá embaixo só concedeu para os produtos vinculados ao requeijão. Está dito no relatório, está dito no voto, está dito e não foi. Se não é, não sei. Mas também não está impugnado e eu não posso me debruçar para dizer se é ou se não é. Então, o que eu posso dizer olha, o que ele deveria fazer na manifestação de conformidade, que é o que eu disse. Na manifestação de conformidade, ele deveria trazer outros exemplos. Ele fala, a planilha inconsistente, está aqui os exemplos. Não, me traz exemplos. E a planilha não é gigantesca, tem 4, 5 páginas. Me traz, pega lá os casos, olha, esses produtos aqui não estão sujeitos a nenhum tipo de não pagamento das contribuições. Pimba! Esses produtos aqui estão vinculados ao requeijão. Pimba! É isso que ele deveria fazer. Eu não tenho que fazer isso por ele.
Não, certo. Como se fazendo essas considerações, ficou claro para mim que, na verdade, ficou a carência probatória não nos elementos de prova, mas elucidar as discordâncias, né? É porque, para mim, não tinha ficado claro que, por exemplo, o ácido lático, que ele não está, que não havia um posicionamento da empresa em relação à utilização, por exemplo, dela no processo produtivo. E isso está ausente aqui, né, nos autos, pelo que me parece, né? Então tudo certo, então eu acompanho o relator sim. Posso prosseguir? Pode prosseguir. A fiscalização narra a impossibilidade de compensação no ressarcimento de crédito de revenda de produtos, uma vez que as aquisições não estão vinculadas com receitas não tributadas de contribuições. No entanto, o despacho decisório narra que a recorrente deduziu os créditos de revenda na escrita fiscal, e por isso não há impacto no pedido de ressarcimento. Veja só, aqui de novo, o que a fiscalização fala assim, olha, ele está pedindo crédito de revenda, mas esse crédito de revenda está todo vinculado a receitas tributadas das contribuições, então ele só poderia deduzir da escrita fiscal. Mas a fiscalização chegou à conclusão que, bom, ele fez isso. Então, é o que conclui a fiscalização. Prossigo. A recorrente trata de modo algo sucinto o tema dos créditos decorrentes de revenda de bens dentro do tópico destinado aos insumos, tratados no item anterior, como constata a RJ. Já em voluntário, a recorrente abre tópico específico para tratar dos créditos decorrentes de revenda, em que destaca que o egrégio STF consignou entendimento em sede de repercussão geral, segundo o qual é plenamente possível tomar crédito de IPI na aquisição direta de insumos com alíquota zero. E está repetido isso em memoriais, a mesmíssima tese. A bem da verdade, não há livro sobre o tema. A fiscalização de piso apenas descreve o seu entendimento jurídico sobre o tema para, ao final, notar que a recorrente seguiu, ou seja, apenas deduziu escrita fiscal os créditos de revenda de bens. Não fosse isso, o tema se encontraria precluso desde a manifestação de conformidade por falta de impugnação específica. E não fosse isso, também seria o caso de não conhecimento nesse momento, agora por quebra da direticidade, vez que o fundamento da glosa seria, se existisse, vinculação à receita tributada, enquanto a defesa é a possibilidade de crédito vinculado à receita não tributada. É justamente o contrário. É por isso que aqui eu mantenho a glosa. Alguma objeção, alguma discussão? Pode prosseguir, relator. Por fim, a recorrente destaca a impossibilidade de glosa dos créditos presumidos porquanto, estes, não foram objeto do pedido de ressarcimento, e 2, não há no despacho decisório qualquer fundamento para a glosa. No curso do procedimento fiscal, a recorrente apresenta um memorial de cálculo com os créditos presumidos pela aquisição de leite integral. A fiscalização, então, comparou os valores escritos no memorial de cálculo com os informados em DAPOM, notando e glosando os valores a maior da declaração fiscal. E assim sendo, o fundamento da glosa é a memória de cálculo apresentada pelo recorrente. É claro que, com o reenquadramento dos créditos básicos em presumido, o valor destes últimos tenderia a aumentar, ou seja, você tirou o valor do básico e passou para o presumido, o seu presumido sobe, tá? Contudo, a fiscalização optou por não majorar proporcionalmente a base de cálculo dos créditos presumidos, pois os valores validados dos créditos presumidos pela aquisição de leite integral foram suficientes para amortizar os valores devidos de PIS e COFINS nos mesmos períodos. Assim, não alteraram os valores dos pedidos de ressarcimento em análise. Portanto, ainda que se tenha alguma reserva quanto a opções pessoais da fiscalização, em não demonstrar o impacto do montante a ressarcir compensar, não há o que reparar no despacho de fiscalização. Ou seja, ele só deslocou, mas ele falou assim, mas isso não vai modificar o pedido de restituição, continua exatamente o mesmo valor do pedido de restituição. Então, não tem muito o que a gente fazer. Acerca da possibilidade de alterar a escrita fiscal, independentemente do pedido do contribuinte, a súmula parte 159 dispõe que não é necessária a realização de lançamento para a glosa de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes verifiquem na base de cálculo das contribuições. É disposto? Admito por quanto tempestivo e conheci parte de recurso voluntário para, na parte conhecida da parcial provimento, a afastando a glosa sobre fretes de aquisição de insumos e no curso do processo produtivo. É como voto. Perfeito. Então, acho que nós podemos proclamar o resultado.
Ou tem alguma discussão adicional? Não? Ok. Então, acordam os membros deste colegiado afastar a alegação de nulidade por voto de qualidade, vencidos doutora Fernanda Cotizias, doutor Leonardo Branco e o relator Oswaldo Castro. E no mérito, por maioria, por unanimidade, primeiro, reverter a glosa sobre frete na aquisição e também frete de produtos em elaboração e insumos. Unanimidade. E, por maioria, reverter a glosa sobre frete de produtos acabados, vencidos, Dr. Luiz Felipe e Dr. Oswaldo Castro. Ok, então, né? Os outros processos... Designação de redator, presidente. Sim. O redator foi vencido com relação ao frete de produtos acabados. Com relação ao frete de E também na nulidade. Podia pegar um mesmo, né? Lembra que deu uma confusão no mês passado, Fernando? Tem que pegar um para nulidade e um para quer dizer, o mesmo, né? É melhor que seja o mesmo. Para nulidade e para produtos acabados. Então ou sugiro, ou o próprio presidente, ou o Gustavo. O doutor Gustavo ficou com ontem. Pode pegar esse também? Porque o de ontem foi de produtos acabados também, não foi? Não, então, o de ontem foi um meu que ele pegou. Não era sobre isso. Produtos acabados era o seu. E você ganhou por maioria. Então tá. Bom, o doutor Gustavo, se não tiver assoberbado, te pediria mais essa ajuda para redigir o voto vencedor nessa parte de nulidade e de produtos acabados. Então, definido para redigir o voto vencedor na parte de nulidade e no quesito de produtos acabados, o doutor Gustavo Garcia. Sustentor pela empresa, o doutor Fernando Gracesco Machado Mourão, OAB 184979. E, presidente, só para deixar claro, essa decisão se aplica dos itens 113 a 127 dos autos da pauta. Ótimo. Então, vamos aplicar. Não é o repetitivo, né? Isso aí já é o repetitivo que você está falando. Tem repetitivo junto. Tem alguns que não são repetitivos, mas tem os repetitivos. Mas é que como todos são iguais segundo Oswaldo, então a gente pode aplicar a mesma decisão para todos. Todos. Então, do item 127 a... São dois paradigmas, 113, né? São dois paradigmas. Do 113 ao 127. 113 ao 127. Então tá, obrigado. Obrigado, doutor Fernando Graceschi. Obrigado, senhor conselheiro. E bom dia para o senhor. Bom dia. Até logo. Meus amigos, então vamos fazer um pequeno intervalo. Por favor, doutor Leonardo, dá uma parada na gravação, a Amanda também, para a gente fazer um pequeno intervalo. Quantos minutos e meio, doutor Felipe?